A paz do Senhor, meus queridos irmãos. Estamos dando início a mais uma videoaula das lições bíblicas da CPAD, nesse terceiro trimestre de 2022, as lições de adultos. Essa revista, nesse terceiro trimestre, tem o tema Os ataques contra a Igreja de Cristo, as sutilezas de Satanás nesses dias que antecedem a volta de Jesus Cristo. Hoje estaremos estudando a lição 8, lição que vai ser estudada nas igrejas no domingo 21 de agosto de 2022, nas escolas bíblicas dominical, e tem o título A Sutileza do Enfraquecimento da Identidade Pentecostal. Então a gente vai estar vendo aqui a lição hoje, que tem por objetivo identificar justamente a origem desse enfraquecimento da identidade pentecostal. E a gente vai mostrar aqui hoje através das Escrituras, Então a gente vai trazer vários versículos. Convido você desde já a estar aí com um lápis ou com a caneta e um papel para estar tomando nota desses versículos e acompanhando. Aqui alguns versículos eu não vou fazer a leitura hoje, então se você quiser, você pode pausar o vídeo, e fazer a leitura, ou então anotar para fazer a leitura posteriormente, para acompanhar e ter um melhor entendimento. Então, através da Escritura, a gente vai mostrar como é que a gente pode fortalecer a identidade pentecostal, que é o que caracteriza o movimento pentecostal, ou seja, é aquilo que diz o que ele é, o que distingue ele dos demais. E aí a gente vai ver que a gente deve conservar esse genuíno avivamento, a verdadeira identidade pentecostal. Então aqui a gente já tem alguns versículos, nós vemos na palavra de Deus, Paulo falando, por exemplo, a Timóteo, a respeito de conservar a palavra. João também fala, ali, na verdade o Senhor Jesus fala às igrejas da Ásia, João escreve, isso. Então Paulo fala a Timóteo, em 2 Timóteo, no capítulo 1, nos versículos 13 e 14, Paulo diz assim: conserva o modelo das sãs palavras que de mim tens ouvido, na fé e na caridade que há em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito pelo Espírito Santo que habita em nós. Então aqui Paulo pede para que Timóteo conserve aquilo que ele aprendeu. Porque conservando aquilo que ele aprendeu, não vai haver um enfraquecimento no seu aprendizado, naquilo que ele recebeu da parte de Paulo. Então, o que nós devemos buscar é conservar para que haja um fortalecimento daquilo que nós temos. Nós vemos também que João, escrevendo ali, o Senhor Jesus, ele fala às igrejas da Ásia em Apocalipse, no capítulo 2 e o versículo 25, ali o Senhor Jesus, se dirigindo à igreja de Tiatira, ele diz assim: mas o que tendes, retende-o, até que eu venha. Ou seja, guarde, retenha, conserve. Também a igreja da Filadélfia, ele diz assim, no capítulo 3 e o versículo 11: eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Então aqui, mais uma vez, nós vemos as Escrituras nos mostrando, o Senhor Jesus aqui mostrando à igreja de Filadélfia, a importância de se conservar o que tem, de guardar o que tem, para que não haja um enfraquecimento. Então aqui nós vemos o texto áureo, que está em Atos, no capítulo 2, versículo 4, que diz assim: e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Esse texto também está na leitura bíblica em classe, que se encontra em Atos, no capítulo 2, versículos 1 ao 4, e também em 1 Coríntios, no capítulo 12, versículos 7 ao 11. São textos aí que vão basear o nosso estudo aqui hoje. E a verdade prática diz: a doutrina do batismo no Espírito Santo e o falar em línguas como sua evidência são um distintivo pentecostal mantido pela nossa igreja. Então aqui na introdução o autor diz: nesta lição bíblica vamos estudar a identidade pentecostal e sua relação com o Pentecostes bíblico. Algumas sutilezas do erro têm aparecido no meio do movimento pentecostal. O principal deles
está relacionado com a negação da atualidade dos dons espirituais, né, que são aí os cessacionistas, e a negação da doutrina do falar em outras línguas como a evidência física do batismo no Espírito. Então aí nós temos diversos ataques à doutrina pentecostal, ao pentecostalismo. Dentre esses ataques, né, aqui a gente pode destacar 3 ataques. O primeiro, aqueles que negam a validade dos dons espirituais. São aquelas pessoas que consideram que os dons espirituais, eles são uma falsificação, são falsos, é uma histeria. Alguns dizem até que ali são demônios. São aquelas pessoas que zombam realmente. A gente vê lá em Atos, quando já no Pentecoste, no primeiro derramamento do Espírito Santo, no versículo 13 do capítulo 2, alguns zombavam ali do que estava acontecendo, do falar em línguas, né? Falavam em outra língua, alguns se maravilharam, né? Porque entendiam e viam que estavam falando ali as maravilhas de Deus, se maravilhavam com aquilo, e outros zombavam daquela situação, não davam crédito, não acreditavam na validade daquilo ali. E infelizmente hoje em dia também muitas pessoas zombam, porque não dão crédito, não acreditam nos dons espirituais. Outro grupo também é aqueles que não acreditam na atualidade. Eles até acreditam que são válidos, acreditam na validade dos dons espirituais, mas não acreditam na atualidade. Esse grupo é o grupo dos cessacionistas. Então são aquelas pessoas que ignoram os fenômenos pentecostais porque não acreditam que eles são atuais. E o terceiro grupo, então tem o grupo que não acredita na validade, né? Aquele grupo que não acredita, né? Acredita que eles não são válidos, não existem os dons espirituais. O outro até acredita que existiram, né? Mas não são mais atuais. E o terceiro grupo são aqueles que acreditam na validade dos dons espirituais, acreditam na atualidade dos dons espirituais, mas não acreditam no falar em línguas como evidência inicial do batismo no Espírito Santo. Então esses não acreditam na evidência inicial do falar em línguas. A gente vai estar aqui falando mais à frente a respeito disso, especificamente no tópico 2, e trazendo respaldo bíblico, mostrando o que é realmente a verdadeira identidade pentecostal, né, segundo a palavra de Deus. Nós estaremos mostrando aqui hoje. Então aqui no tópico 1 nós vamos aprender a respeito, né, do Pentecostes bíblico. E no ponto 1, o Espírito prometido. O autor diz assim: o Antigo Testamento mostra a ação do Espírito Santo em diferentes momentos e sobre a vida de diferentes pessoas. Aqui ele fala agindo na criação, na vida de Bezalel, Gideão, Jefté e outros. O Espírito de Deus, sob o Antigo Pacto, atuava sobre a vida de pessoas escolhidas para obras especiais. Assim se observa uma ação mais restrita do Espírito de Deus na Antiga Aliança. Contudo, havia uma promessa do derramamento do Espírito de Deus sobre todos, e não apenas sobre pessoas escolhidas ou uma classe especial. Então o que a gente vê é que desde o Antigo Testamento, o Espírito do Senhor ele já estava ali atuando, né? Sendo derramado sobre algumas pessoas. Como, por exemplo, ele traz aqui na criação. Nós vemos também ele atuando em vida de pessoas escolhidas, como ele mostra, por exemplo, aqui Bezalel, lá em Êxodo, capítulo 31, versículos 2 e 3. Vemos também o Espírito Santo de Deus atuando sobre um povo. Vemos o caso de Josué, lá em Deuteronômio, no capítulo 34, versículo 9. E sobre, claro, o povo de Israel, como fala lá em Ageu, no capítulo 2, versículo 5. Então o Espírito Santo de Deus, ele atuava desde o Antigo Testamento, mas de uma forma mais restrita. Mas havia uma promessa. Os profetas já profetizavam que haveria o derramamento do Espírito de Deus sobre todos. Vemos isso, por exemplo, em Joel, no capítulo 2 e no versículo 28, né, de Joel. Capítulo 2, versículo 28 de Joel. Vou abrir aqui. Capítulo 2 e o versículo 28 de Joel. Vou encontrar aqui.
Oséias. Joel 2, 28. Diz o seguinte: E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos mancebos terão visões. Então aqui já era uma profecia do derramamento do Espírito de Deus. Lá em Ezequiel também, no capítulo 36, versículos 26 e 27, depois também conferem aí. Nós vemos já no Novo Testamento, João Batista falando a respeito desse derramamento do Espírito Santo. Ele fala em Mateus, no capítulo 3, versículo 11, ele diz: E eu, em verdade, isso João Batista dizendo, batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alparcas não sou digno de levar. E ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então aqui nós vemos já João Batista falando a respeito dessa promessa que haveria de vir. Vemos também o Senhor Jesus falando ainda, antes de ser assunto, antes de subir, antes do derramamento ter sido feito, falando a respeito desse batismo. Ele fala em Marcos, por exemplo, no capítulo 16, o versículo 17, ele diz: E os sinais seguirão os que creem, em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. Aqui já falando a respeito também do derramamento. Lá em João, também a gente vê ele falando a respeito, isso já no caso João, após ter sido derramado o Espírito, relatando no seu Evangelho, onde nos versículos 38 e 39 do capítulo 7, diz assim: o Senhor Jesus disse: Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios d'água viva correrão do seu ventre. Isso Jesus falando. Aí João diz: E isto disse ele do Espírito Santo, que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Explicando aqui como é que haveria. Porque no caso, é justamente isso que a gente vai ver no tópico 2, que é o Espírito derramado. Onde no Novo Testamento, entretanto, é que as promessas a respeito da vinda do Espírito Santo têm cumprimento. Essa promessa teve fiel cumprimento no dia de Pentecostes e é identificada como batismo no Espírito Santo. Todos os que creem, e não apenas alguns escolhidos, podem ser revestidos pelo Espírito Santo. Agora todos poderiam cumprir a missão de proclamar a mensagem do reino de Deus. Então o cumprimento dessas profecias ele ocorreu justamente no dia de Pentecostes, ali o que é chamado batismo no Espírito Santo. Está lá em Atos, no capítulo 2, os versículos 1 ao 4, que fazem parte justamente da leitura bíblica em classe. Ali nós vemos também, em Atos, no capítulo 11 e no versículo 16, quando há ali menção do fato de João Batista ter falado. Atos, capítulo 11, versículo 16. Atos capítulo 11, o versículo 16, diz assim: E lembrei-me do dito do Senhor, quando disse: João certamente batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Aqui já também cumprimento da profecia, o batismo com o Espírito Santo, o batismo no Espírito Santo, como está também ali em Atos capítulo 2, versículo 32 e 33. Então aqui algumas perguntas elas devem ser respondidas a respeito desse batismo no Espírito Santo. Primeiro, o que era o Pentecostes? Por que a gente chama esse movimento pentecostal ou doutrina pentecostal? O que era o Pentecostes? Outra pergunta também é qual a diferença entre o batismo no Espírito Santo, ou com o Espírito Santo, e o batismo do Espírito Santo. E também aí em relação a esses dois, o batismo nas águas. Muitas pessoas têm dúvidas em relação a isso. E aí outra pergunta é o que não é o batismo no Espírito Santo, para poder saber o que é o batismo no Espírito Santo.
E para quem é esse batismo? Como receber esse batismo? E quais são os resultados do batismo no Espírito Santo? Então a primeira pergunta é: o que era o Pentecostes? Né? Então havia ali, para o povo de Israel, lá em Levítico no capítulo 23, a gente vê 7 festas solenes. E a festa de Pentecostes era a festa central dessas 7, era a quarta festa. Havia primeiro a Páscoa, em seguida da Páscoa tinha a festa de pães asmos, depois as primícias, essas as 3 primeiras, e em seguida vinha a festa de Pentecostes. E ali nesse dia de Pentecostes foi quando houve o derramamento do Espírito Santo. Após Pentecostes havia mais 3 festas, que era a festa das trombetas, o dia da expiação, o Yom Kippur, e também, por último, a festa dos tabernáculos. Então, Pentecostes era a festa central. E foi nesse dia que o Senhor Jesus derramou do seu Espírito sobre ali os seus discípulos, que estavam reunidos, esperando. Por isso que o movimento, né, que envolve aí o movimento que traz de volta a doutrina do batismo no Espírito Santo, é chamado de movimento pentecostal, né, relativo ao dia em que foi derramado o Espírito Santo na igreja primitiva, no dia de Pentecostes, na festa de Pentecostes. E aí outra pergunta é: qual a diferença do batismo no Espírito Santo para o batismo do Espírito Santo? O batismo no Espírito Santo, como a gente vê em Atos, no capítulo 1, e os versículos 5 e 8, ele é um revestimento, um derramamento de poder do alto, para revestir o crente, para que ele tenha uma vida mais profunda de adoração e um serviço mais eficiente para o Senhor. Está lá em Atos, no capítulo 1, os versículos 5 e 8. Isso o Senhor Jesus falando para os seus discípulos ainda, antes de subir. Ele diz: porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias, que foi no caso no dia do Pentecostes. E no versículo 8 ele diz: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser meus testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Então esse é o batismo no Espírito Santo. É o revestimento de poder. E existe o batismo do Espírito Santo, que é o batismo em que todos os salvos que aceitaram a Jesus Cristo foram imersos, foram batizados, foram imersos no corpo de Cristo, que é a igreja. A gente vê, por exemplo, Paulo falando a respeito disso em 1 Coríntios 12, no versículo 13, capítulo 12, versículo 13, onde ele diz: pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Aqui Paulo fala a respeito do batismo do Espírito, onde nós somos posicionados, somos colocados, enxertados, imersos, tratando a respeito de batismo, no corpo de Cristo. Então esse é o batismo do Espírito. Ele fala também aos Gálatas, no capítulo 3 e o versículo 27, ele diz: porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Esse aqui, batizados em Cristo, também o batismo do Espírito Santo, né? Nós vemos que há essa diferença do batismo no Espírito Santo, o batismo do Espírito Santo e o batismo nas águas, vemos em textos, né? Aqui em Atos 8, por exemplo, no versículo 15 até o 17, onde o evangelho chegou até Samaria e muitos ali aceitaram, e Pedro e João foram até lá para ver, né, que eles fossem batizados no Espírito Santo, com o Espírito Santo. E aqui no versículo 15 diz: os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo. Então eles já tinham aceitado a Jesus, já tinham sido batizados do Espírito Santo, né? Já tinham sido ali enxertados, imersos no corpo de Cristo, já haviam passado pelo batismo do Espírito. Agora, Pedro e João foram ali para impor as mãos sobre eles, para que eles fossem batizados no Espírito Santo, tivesse o revestimento de poder.
E aqui ele vai e diz, né? Porque sobre nenhum deles tinha ele descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhe impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Então aqui nós vemos a diferença entre o batismo do Espírito e o batismo no Espírito. Aqui nós vemos também em seguida que Simão, vendo aquilo, né, se admirou, e ele já tinha, na verdade, sido batizado nas águas. Então, ali ele se admirou e Pedro diz a ele até, né, que ele deveria se arrepender dessa iniquidade, né? Então ali Pedro mostra que ele não havia ainda sido regenerado. Ou seja, ele havia sido batizado nas águas, mas ele não havia sido batizado ainda em Cristo, não havia sido imerso em Cristo, não havia sido regenerado. Então, muitos podem passar pelo batismo nas águas e não terem uma verdadeira conversão. Porque o batismo nas águas é algo apenas simbólico. É, na verdade, para mostrar que houve a salvação, a regeneração. E o batismo no Espírito Santo, ele é posterior à salvação, ao batismo do Espírito. Então, para receber o batismo no Espírito Santo, esse revestimento de poder, eu já tenho que estar no corpo de Cristo. É como também nós vemos lá em Atos, no capítulo 10, quando Pedro vai ali na casa do centurião Cornélio, os versículos 43 até o 48, nós vemos, diz o seguinte: a este dão testemunho todos os profetas, de que todos os que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. Aqui Pedro estava falando ainda da salvação, né? Da salvação. Não estava ainda falando do Espírito Santo, do batismo no Espírito Santo, do revestimento de poder. E ali eles acreditaram naquilo. Acreditaram naquela palavra e se arrependeram dos seus pecados, né? Então já foram ali enxertados, já tiveram o batismo espiritual, aquele batismo do Espírito. E foram enxertados em Cristo. Mas ainda não tinham sido batizados no Espírito Santo. Ou seja, cheios do Espírito, revestidos de poder. Aí olha o que aconteceu. E dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Aí aqui foi onde o Espírito Santo chegou. O Espírito Santo batizou ali, houve o batismo no Espírito Santo, porque eles já tinham se arrependido. Eles já tinham sido enxertados em Cristo. Muitas das vezes, né, as pessoas elas aceitam, eles não tinham nem sido batizados na água ainda, nas águas ainda. Não havia nem havido batismo nas águas. Houve depois o batismo nas águas. Olha só, e os fiéis, que eram da circuncisão, todos, ou seja, judeus, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilhavam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, porque os ouviam falar línguas e magnificar a Deus. Respondeu então Pedro: pode alguém porventura recusar a água para que não sejam batizados estes, que também receberam como nós o Espírito Santo? E mandou que fossem ali batizados em nome do Senhor. Então você vê que o batismo nas águas veio depois, né? Então o batismo no Espírito Santo, ele ocorre após o batismo do Espírito, após o arrependimento de pecados, né? A pessoa se arrepende dos seus pecados, então ela já está apta a receber o Espírito Santo. Aqui foi instantâneo, já haviam se arrependido dos pecados, recebido a mensagem, acreditado na mensagem, e antes mesmo dele levantar a mão e dizer que queria, já tinha aceitado no seu coração. O Senhor Jesus já tinha visto aquilo ali e batizou eles ali no Espírito Santo, porque eles já acreditaram naquilo ali. Então eles receberam o batismo no Espírito Santo, antes mesmo de serem batizados nas águas, né? Então são três coisas distintas, né? Eu acredito que deu para perceber aí através desses textos bíblicos. Então aqui o que nós também vemos é a pergunta que nós temos que responder é o que não é o batismo no Espírito. Primeira coisa que nós temos que entender é que o batismo no Espírito não é a salvação, né? Até porque a salvação ela é por meio da graça, alcançada, né, através ali da obra. Essa graça ela alcança a todos, né, através da obra expiatória de Jesus e é recebida por meio da fé, como a gente vê ali em Romanos, no capítulo 3, e os versículos 24 até o 26. Na salvação, na regeneração, nós recebemos vida de Deus, recebemos vida da parte de Deus. Já no batismo no Espírito Santo, nós recebemos poder da parte de Deus. Então, na salvação recebemos vida, somos vivificados, regenerados, e no batismo no Espírito Santo nós recebemos revestimento de poder, poder da parte de Deus. Então, não é a salvação,
Não é também a habitação no crente. Nós vemos que o Espírito Santo ele habita em todo crente que é salvo. Paulo fala isso lá em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19. Nós somos templo e morada do Espírito Santo de Deus, ele habita em nós. Mas no batismo no Espírito Santo, o Espírito Santo que já habita dentro do crente, ele enche. O crente ele é cheio do Espírito Santo, ele enche o crente em sua plenitude. Como a gente vê lá em Atos capítulo 2 e versículo 4. Né? E foram todos cheios do Espírito Santo. Né? Ele enche o crente em sua plenitude. Então, não é a salvação. O batismo no Espírito Santo também não é a presença do Espírito no interior do crente. Isso daí é para todo salvo. E ele também não é a santificação do crente. Até porque a santificação ela ocorre através da aceitação de Cristo. A gente vê em Hebreus capítulo 10, versículo 10. Nós somos posicionados como santos. É a santificação posicional no momento em que aceitamos a Cristo. E ela também, existe o aspecto progressivo, né, no dia a dia da santificação, que é devido à obediência à palavra do Senhor. Né? Pedro fala a respeito disso, lá em 1 Pedro, no capítulo 1, versículo 15, 16, a gente vai entender isso. Né? Versículos também anteriores, a gente lendo, a gente vai entender essa santificação a partir da obediência em nossas ações, em nossas atitudes. Né? Obediência à palavra de Deus. Então, isso não é salvação, não é a presença do Espírito Santo no interior do crente, isso é para todo salvo, e também não é a santificação do crente, o batismo no Espírito Santo. Então, o que é o batismo no Espírito Santo? Ele é, primeiramente, como a gente já viu aqui no tópico anterior, ele é uma promessa da parte de Deus, né? Como o Senhor Jesus fala em Atos, no capítulo 1 e no versículo 4, o Senhor Jesus diz, e estando com eles, determinou-lhes, né, que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele, de mim ouvistes, né? Então é uma promessa da parte de Deus. O que é também o batismo com o Espírito Santo? É a imersão, né? Porque batismo, né, é uma imersão no espiritual e no sobrenatural de Deus, né? Como o Senhor Jesus diz, né? Porque na verdade João batizou com o Espírito, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, né? Ou seja, imersos ali no espiritual de Deus, né? No Espírito Santo, revestidos do Espírito Santo. Nós vemos que o batismo com o Espírito Santo, ele é também um dom espiritual, uma dádiva celestial, que é como Pedro fala em Atos 2, 38, e disse-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados. Esse é o batismo do Espírito, né? Como a gente já falou. E recebereis o dom do Espírito Santo. Esse dom do Espírito Santo, essa dádiva dada por Deus, é o batismo no Espírito Santo. Então, o batismo no Espírito Santo é uma dádiva celestial, é um dom da parte de Deus, um presente de Deus para nós. E é também um revestimento de poder, né? Como o Senhor Jesus fala lá em Lucas capítulo 24, versículo 49, né? É um revestimento de poder da parte de Deus para nos capacitar, né? Tem objetivos nisso daí. E para quem é o batismo no Espírito Santo? Já sabemos o que é o batismo, para quem é? Quem é que pode receber o batismo no Espírito Santo? Então a gente vê aqui em Atos, no capítulo 2 e os versículos 17 e 18, cumprimento da profecia lá de Joel, diz, e nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Então a gente vê aqui que toda a carne, né, ou seja, toda a nação, ela pode receber a promessa da parte de Deus do batismo no Espírito Santo. Toda a carne, filhos e filhas, ou seja, independente de sexo, masculino e feminino, todos podem receber o Espírito Santo da parte de Deus. E os vossos mancebos terão visões, os vossos velhos sonharão sonhos, ou seja, mancebos, velhos, não importa a idade, todos estão aptos a receber, todos os salvos, né, estão aptos a receber essa promessa da parte de Deus. E eles também derramarem do meu Espírito sobre os servos e minhas servas naqueles dias, e profetizarão. Ou seja, independente de camada social, Deus ele tem prometido derramar o seu Espírito Santo sobre todos, né? Sobre também aí judeus, né? No caso, aqueles que estavam ali no cenáculo já, que haviam aceitado a Cristo.
sobre gentios, como a gente já falou aqui, dos de Samaria. Tem o caso também lá no capítulo 10 de Atos, os versículos 44 a 46, de Cornélio. Tem também lá em Atos, capítulo 19, versículo 6, lá em Éfeso, os Efésios, né? Recebendo também ali o Espírito Santo da parte de Deus. Então, é para judeus, para gentios, para todos, né? E é para quem já tem o Espírito Santo de Deus, como a gente já tem falado, né? Para aqueles que já são salvos, né? Lá em João capítulo 20 e no versículo 22, Jesus já havia soprado ali sobre eles o Espírito já estava no interior deles. Eles já tinham o Espírito Santo. Então eles foram cheios do Espírito Santo. Foi um revestimento, né, de poder. Eles foram cheios do Espírito em sua plenitude. E é como Pedro diz no capítulo 2 de Atos, no versículo 39. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe. A tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. A tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. A promessa é para todos aqueles que aceitarem a Cristo podem receber o batismo com o Espírito Santo. E como é que eu faço para receber o batismo? Então, já que eu posso receber o batismo com o Espírito Santo, aceitando a Cristo, como é que eu faço para receber? Primeiro, né, o candidato, ele salvo, né, ele tem que ser obediente à palavra de Deus, né? Está aqui, Atos capítulo 5, versículo 32, diz o seguinte: e nós somos testemunhas acerca destas palavras, nós e também o Espírito Santo, que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Então é preciso obedecer a palavra de Deus para poder receber o batismo no Espírito Santo. Temos também que crer, Gálatas capítulo 3 e o versículo de número 14. Gálatas 3,14, Paulo diz o seguinte: para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que, pela fé, acreditando, nós recebamos a promessa do Espírito. Então ela é recebida por meio da fé. Tem que acreditar na promessa do Espírito para poder receber o batismo no Espírito Santo. Muitos deixam de receber porque não acreditam, não têm fé que podem ser batizados. Devemos buscar em oração, com sede e em unidade. Vemos que ali os apóstolos, né, os discípulos e os apóstolos estavam reunidos, lá em Atos, né? Mostra que eles estavam reunidos no capítulo 1, no versículo 14, orando, né? Em unidade, né? Ali em oração. E o Senhor Jesus fala lá em João 7, no 37, no 39, aquele que tem sede, né? Ele venha, que ele vai dar de beber, que rios de água viva correrão em seus ventres, né? E estava falando ali a respeito do Espírito Santo. Então temos que ter sede do Espírito Santo. E através de oração, através da unidade com os nossos irmãos, a comunhão com os nossos irmãos, Jesus Cristo, ele batizará com o Espírito Santo. E também adorando ao Senhor e alegrando-se nele, né? Que foi o que fizeram ali os discípulos após o Senhor Jesus subir aos céus, né? Como diz aqui em Lucas 24, e versículos 52 e 53, e adorando eles, tornaram com grande júbilo, com grande alegria para Jerusalém. E estavam sempre no templo, louvando e bendizendo a Deus, né? Esse era o posicionamento dos discípulos, né, e dos apóstolos ali, esperando, aguardando a promessa da parte de Deus. Então devemos estar se posicionados dessa forma, aguardando, né, receber o batismo no Espírito Santo. E quais são os resultados do batismo no Espírito Santo? Né? O que ele produz? Quais são os resultados? Primeiro, uma edificação espiritual, seja individual ou física, como Paulo fala em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 4, para entender um pouco melhor a respeito dessas questões dos dons espirituais, né, do batismo no Espírito Santo. Os capítulos 12 a 14 também de Coríntios, é muito importante que se faça uma leitura para entender bem. Então é para a edificação espiritual individual ou coletiva, né? Então pode ser feito também tanto individualmente, né? O falar em línguas sozinho, né? Individual,
e, havendo um intérprete ou uma profecia, uma edificação coletiva para a igreja. Há aí também, né, como resultado do batismo no Espírito Santo, um maior dinamismo espiritual, né, uma maior disposição, coragem para anunciar o Evangelho de Jesus. Nós vemos o caso de Pedro. Ali em Marcos, no capítulo 14, versículos 66 ao 72, tem a negação de Pedro ao Senhor Jesus, antes de ser batizado no Espírito Santo. Já em Atos, no capítulo 4, os versículos 6 ao 20, tem Pedro lá diante do Sinédrio, pronto, um Pedro totalmente diferente, depois de ter sido batizado no Espírito Santo. Ali Pedro, com ousadia, né, falando ousadamente a respeito do Senhor Jesus, né, sem se calar e com autoridade concedida ali pelo Espírito Santo de Deus. E a gente vê que também, como resultado do batismo no Espírito Santo, tem um maior desejo de orar, de interceder. E era assim que estavam ali os discípulos do Senhor, que receberam a promessa do batismo no Espírito Santo, orando, né, sempre em súplicas, né, como está lá em Atos 2,42, Atos 3,1, Romanos capítulo 8, versículo 26, Paulo falando a respeito do Espírito, intercedendo por nós com gemidos inexprimíveis. Então nós temos também aí essa bênção dada por Deus, né, esse resultado do batismo no Espírito Santo. E é um meio que Deus utiliza para nos dar os dons espirituais, né, que nós estaremos falando no tópico 3. Agora no tópico 2, iremos falar a respeito do distintivo pentecostal da nossa igreja. O ponto 1, a atualidade dos dons espirituais. E no ponto 2, as línguas como evidência. No ponto 1, ele diz o seguinte: Agostinho de Hipona introduziu na igreja o erro doutrinário de que os dons haviam cessado, né, que aí foi onde deu início aos cessacionistas. No entendimento dele, os dons de fato existiram, contudo haviam sido restritos ao período apostólico. O movimento pentecostal surge posteriormente como resposta a esse desvio doutrinário. Os pentecostais não somente creem que os dons estão vigentes, são atuais, na continuidade, na igreja, como os exercem. A Declaração de Verdades Fundamentais de 1916 das Assembleias de Deus diz que todos os crentes têm o direito e devem sinceramente buscar a promessa do Pai, o batismo no Espírito Santo e com fogo. Com o batismo no Espírito Santo vem o revestimento de poder, como a gente já falou, para a vida e serviço. A concessão dos dons e seus usos no trabalho do ministério. Então nós devemos buscar o batismo no Espírito Santo, né? Como a gente já falou, um dos ataques que há contra o movimento pentecostal, contra a identidade pentecostal, que vem fazendo enfraquecer a identidade pentecostal, é o cessacionismo, né? Que nega a atualidade dos dons espirituais, né? Ele acredita na validade, que eles existiram, mas que não estão mais, não tem mais continuidade, né? Que eles cessaram, eles negam a atualidade. E apesar desse declínio espiritual da igreja, né? Como diz aqui no texto aqui em especial, na Idade Média, né? Fomentado aí por esse ensino de Agostinho de Hipona, houveram aí, no decorrer da história, em diversos períodos, avivamentos e derramamento do Espírito Santo sobre aqueles que buscaram, né? Até porque, como a gente já leu aqui em Atos, no capítulo 2 e o versículo 39, a promessa ela é para tantos quantos Deus nosso Senhor chamar, é para todos, né? E lá em Hebreus, no capítulo de número 13 e o versículo 8, o escritor é bem claro quando diz que Jesus Cristo ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Então ele não mudou e a sua promessa continua de pé, ele vela para cumprir com a sua palavra. E Pedro mostrou ali que a promessa era para tantos quantos Deus chamar. Então todos aqueles que buscaram a promessa de Deus, eles foram cheios do Espírito Santo. Então a gente vê que antes do movimento pentecostal, houve o movimento da santidade. Né? Ele antecedeu o movimento pentecostal, que as pessoas buscavam nesse movimento da santidade ter aí uma maior intimidade com Deus, uma maior santidade, uma consagração maior, e buscavam ser cheios do Espírito Santo, né? Ter a plenitude do Espírito Santo. A gente observa aí nomes como John Wesley,
Charles Finney, observa também Moody, eles fizeram parte aí desse movimento. E o movimento pentecostal da Rua Azusa, né, que é o movimento pentecostal famoso, que alcançou o mundo inteiro, ele foi antecedido, né, aí pelo derramamento do Espírito Santo na Escola Bíblica Betel, em 1901, né, lá o movimento lá da Rua Azusa, né, já haviam, claro, aí ao longo da história, né, pessoas que receberam o batismo no Espírito Santo, né, com a evidência inicial do falar em línguas. E ali em Topeka, no Kansas, né, no ano de 1901, na Escola Bíblica Betel, que era dirigida pelo pastor Charles Foch Parham, pessoas foram ali batizadas com o Espírito Santo, foram cheias do Espírito Santo. Claro, ele foi ali, né, criticado, né, por muitas pessoas. As pessoas acabaram por dizer que aquilo era falso, né, recebendo ali críticas, né, de até outros irmãos também, principalmente de algumas igrejas tradicionais. E ali ele foi para Houston, né, no Texas, levando a mensagem pentecostal. E foi lá que ele teve ali um aluno que se chamava William Joseph Seymour, né, que foi aí convidado, né, Seymour foi convidado para pastorear lá em Los Angeles, onde ele foi batizado no Espírito Santo, e ele pregava ali a respeito da doutrina pentecostal. E muitas pessoas estavam aceitando a Jesus, de modo que onde ele estava pregando, não estava mais suportando, o local não estava mais suportando o número de pessoas que vinha, né? Claro que vinha pessoas para curiar, somente para observar, né? Mas a maioria daquelas pessoas que iam até aquele lugar recebiam a promessa do batismo no Espírito Santo, mostrando a continuidade, né, da promessa de Deus, que não havia cessado. E ali no ano de 1906, ele, né, por estar pesando um local maior, conseguiu alugar ali um prédio, arrendar um prédio ali na Rua Azusa, né, que aí é onde vem, né, justamente foi nesse lugar, ali, nesse prédio, que Deus batizou muitas pessoas com o Espírito Santo, né, pessoas que saíram aí por outros países anunciando a doutrina pentecostal, que Deus continuava batizando no Espírito Santo. Foi lá, no ano de 1907, que foi batizado William Durant, né, que foi o responsável por enviar Gunnar Vingre e Daniel Berg para o nosso país, para o Brasil, trazendo, né, aqui para o nosso país a doutrina pentecostal, mostrando para os brasileiros que Deus continua batizando no Espírito Santo. Então foi através disso daí, né, desse movimento na Rua Azusa, que Deus enviou para o nosso país, né, os missionários Daniel Berg e Gunnar Vingren para fundar as Assembleias de Deus com a doutrina pentecostal, né? O movimento pentecostal chegou até nós, mostrando que Deus ele continua, que não os dons espirituais não foram cessados, eles continuam e Deus quer batizar o seu povo no Espírito Santo. Aqui no tópico 2.2, as línguas como evidência, o autor diz assim, ele fala aqui, ele cita a declaração de fé, né, de 1916, que é essa declaração das verdades fundamentais das Assembleias de Deus norte-americanas, e mostra nessa declaração que eles dizem que o sinal físico inicial de falar em outras línguas era o sinal do batismo com o Espírito Santo. Ele diz que nenhum pentecostal da primeira geração tinha dúvida quanto a isso. Ele cita William Durant, Gunnar Vingre, Daniel Berg. E nos dias atuais, esse ensino tem dado sinais de enfraquecimento, né? O de as línguas como evidência do batismo no Espírito Santo. A sutileza aqui está em dizer que o falar em outras línguas de fato existe. Contudo, não é para todos. Esse desvio doutrinário tira a convicção do crente de que esse dom seja para ele. Na dúvida, ninguém recebe nada. Que, como está lá em Tiago, capítulo 1, versículo 6 ao 8, né? Deus mostrando que aquele que duvida vai acabar não recebendo. A doutrina das línguas como evidência inicial do batismo no Espírito é inegociável, né? Então a gente vê aqui outro ataque ao movimento pentecostal, né? Que é, além dos cessacionistas, né?
que é o dessas pessoas que negam, que acreditam na atualidade, né, e acreditam na validade dos dons espirituais, mas negam as línguas como evidência dos dons espirituais, né, como evidência, na verdade, do batismo no Espírito Santo. E a gente vê que as Escrituras, elas mostram, se a gente for para Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 2 e no versículo 4, que está inclusive na lição, né, nós vemos que ali, quando eles foram batizados, né, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas conforme o Espírito lhes concedia que falasse. Então aqui já mostra no Pentecostes a evidência, né, inicial do batismo no Espírito Santo, o falar em línguas. Também no caso lá do batismo dos crentes de Samaria, no capítulo 8, os versículos 17 ao 19, ali eles dá-se a entender, né, que houve o falar em línguas. Até porque Simão, quando viu que eles receberam o dom no Espírito Santo, até porque para se ver que houve alguma modificação, é necessário que acontecesse alguma coisa. E o que aconteceu? Possivelmente ele foi o falar em línguas. E aí Simão, vendo aquilo, que eles impuseram as mãos, eles receberam o Espírito Santo, que pediu, né, ali, queria comprar aquele dom, né, queria comprar ali aquele dom do Espírito, né. Então a gente vê que o falar em línguas aqui também é mostrado como evidência inicial do batismo no Espírito Santo. No capítulo 10, lá em Cornélio, versículos 44 a 48, a gente já leu aqui também, mostra, né, que eles ali falaram em línguas, né. No caso aqui, né, no versículo 46, porque os ouviam falar línguas e magnificar a Deus. Mais uma evidência do batismo no Espírito Santo. Se não tivesse havido nada, não tivesse a evidência do falar em línguas, eles poderiam ter sido batizados e não ter se manifestado de forma alguma. Mas ali, para que eles vissem que o batismo ocorreu, houve o falar em línguas, né? A evidência inicial do batismo. Também no capítulo 19 e o versículo 6, quando Paulo impõe as mãos ali sobre os Efésios, veio sobre o Espírito Santo e falavam línguas e profetizavam. Mais um aqui exemplo da evidência inicial do batismo no Espírito Santo, como falar em línguas, né? Então, o falar em línguas biblicamente falando, de acordo com as Escrituras, o falar em línguas é a evidência inicial do batismo no Espírito Santo. Essa doutrina, né, da evidência inicial, ela estava bem enraizada na mente dos missionários, né? Como a gente viu aqui, Daniel Berg e Gunnar Wink, quando chegaram até o nosso país. Mas, infelizmente, né, muitos têm trazido esse engano para as pessoas de que não há necessidade do falar em línguas. Muitas pessoas ficam em dúvida a respeito disso, como o autor disse, né? Tiago capítulo 1, versículo 6 a 8, acaba que ninguém recebe nada. Nós já mostramos lá em Gálatas, capítulo 3, versículo 14, como receber. Tem que ter fé. É por meio da fé. Então nós temos que acreditar no batismo e da forma correta. Não podemos ter desvios doutrinários, desvios na doutrina do batismo no Espírito Santo, para que nós possamos recebê-la da forma completa, da forma correta, para que não haja dúvidas, e sim fé. Nós só recebemos o batismo no Espírito Santo por meio da fé, acreditando no batismo. Então aqui no tópico 3, o autor vai falar mantendo a chama pentecostal acesa. E no ponto 1, fidelidade às Escrituras. E no ponto 2, exercício dos dons espirituais. Então aqui, fidelidade às Escrituras vai falar assim: uma marca distintiva dos pentecostais clássicos, ou históricos, era seu amor e fidelidade às Escrituras. Como ele cita aqui, né, o caso de Atos capítulo 2, versículo 42, onde eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Para os pentecostais, a Bíblia ela é a inerrante e infalível palavra de Deus. Sem dúvida, o afrouxamento doutrinário e a consequente negação da atualidade dos dons espirituais são marcas que mostram que segmentos do movimento pentecostal contemporâneo estão se distanciando da palavra de Deus. Precisamos voltar às Escrituras. O movimento pentecostal, ele ocorreu justamente, né, para que voltasse às Escrituras, para que se voltassem às Escrituras. E é isso que nós precisamos fazer.
para que não haja um enfraquecimento, como eu falei no início, lá no título. Eu falei que para que não haja um enfraquecimento da identidade pentecostal, do movimento pentecostal, é necessário que nós se voltemos às Escrituras, para que a gente conserve o que há nela, o que há de correto. A verdade da palavra de Deus, ela não pode ser afrouxada. Se for afrouxada, a mentira, ela vai chegar. Com ela, os desvios doutrinários. E aí, com desvios doutrinários, vem a dúvida, né? Junto com a mentira. E aí as pessoas acabam por não receber, nem receber o batismo no Espírito Santo, nem exercer os dons espirituais. Então, como a gente vê e viu na lição passada, a Bíblia ela é a inspirada, a inerrante e a infalível palavra de Deus. E é por meio dela, da palavra de Deus, que a gente deve compreender, validar, né? A gente vai compreender, validar, e a gente vai conservar a identidade do verdadeiro modelo pentecostal. E para que a gente possa fazer isso, o Espírito Santo, que vai iluminar as nossas mentes e nos encher dele, ele precisa encontrar em nós o instrumento que ele utiliza para operar. E o instrumento que o Espírito Santo utiliza para operar, através da iluminação e nos enchendo, é a palavra de Deus. Então, é necessário que nós tenhamos conhecimento da palavra. É necessário que a gente conheça para que a gente evite os extremos. Conheça e cumpra para evitar os extremos. Um extremo é o fanatismo. No fanatismo, as pessoas elas buscam o Espírito Santo, mas elas não querem conhecer a palavra de Deus. Então elas querem usar o Espírito Santo ao invés de deixar ser usada por ele. O outro extremo é o formalismo, né? Que é quando se tem o conhecimento, mas não se tem o Espírito Santo. São dois extremos que devem ser evitados, o fanatismo e o formalismo. Até porque o cristianismo ele deve ser equilibrado, né? Para que a gente não venha cair no perigo aí dos extremos. Como está lá, Pedro ele fala, né? 2 Pedro, no capítulo 3, os versículos 17 e 18, ele diz assim: Vós, portanto, amados, sabendo isso de antemão, guardai-vos de que pelo engano de homens abomináveis sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza, né? Saindo lá do conservadorismo, né? Nós temos que ser conservadores, conservar a palavra de Deus que nós recebemos. Antes crescei, né? Que aí é o desenvolvimento, não é um enfraquecimento, é um fortalecimento. É isso que a gente deve buscar, o fortalecimento. Em que? Na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. Então, nós devemos buscar crescer, se fortalecer. Para isso, precisamos conservar a palavra de Deus como ela é. E aqui, no segundo ponto, do terceiro tópico, finalizar a lição de hoje, ele fala do exercício dos dons espirituais. Ele diz que não existe movimento pentecostal autêntico sem a prática dos dons espirituais. O medo de possíveis abusos não serve como desculpa e não podemos rejeitar as verdadeiras manifestações do Espírito, as manifestações pentecostais, por temer as falsas, né? A gente sabe que tem aí muitas falsificações, né? Devemos cuidar para evitar isso e para que o exercício dos dons espirituais ele ocorra no meio da igreja, porque essa é a marca do verdadeiro movimento pentecostal, o exercício dos dons espirituais. E os dons do Espírito Santo, né, eles podem ser classificados como dons de manifestação do Espírito, que são os dons espirituais, como está lá em 1 Coríntios, no capítulo 12, versículos 8 ao 10. Inclusive está aqui na leitura bíblica em classe. Tem os dons também de ministérios práticos, que é os do serviço cristão, que está lá em Romanos, no capítulo 12, versículos 6 a 8, e também em 1 Coríntios, no 12, do 28 ao 30. E os dons ministeriais, né, que é os dons na área do ministério, que está lá em Efésios 4, 11, 1 Coríntios 12, 28 e 29. Em relação aos dons espirituais, de manifestação do Espírito, a gente tem os dons que manifestam o saber de Deus, que são os dons
também chamados dons de revelação, que aqui nós vemos entre os versículos 8 e 10, no caso aqui, a palavra de sabedoria, a palavra da ciência e o dom de discernir espíritos. Esses são os dons que manifestam o saber de Deus, são esses três. Os outros três que manifestam o poder de Deus, né, que são os dons de poder, é o dom da fé, dons de curar e operação de maravilhas. E os dons que manifestam a mensagem de Deus, ou dons de elocução, são os dons de profecia, de variedade de línguas e de interpretação das línguas. Esses são os dons espirituais. Então a gente vê que os dons, eles são dados pelo Espírito Santo de Deus com propósito, né? Como aqui também diz no versículo 7, né? Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, né? Então tem um propósito na manifestação do Espírito, que é a edificação ou individual, do crente individualmente, ou da igreja, né? A edificação coletiva. Nós devemos buscar fazer com que os dons eles tenham uma utilidade, né? Não posso ter um dom e aquele dom ele não ser utilizado, ele deve ser posto em prática, deve ser executado, né? Que é o que o autor propõe aqui, né? O exercício dos dons espirituais. E eles têm por objetivo a glorificação do Senhor Jesus, como ele já havia falado em João 16,14, né? Que o Espírito que viria, ele viria para glorificar ele. A confirmação da palavra anunciada, como Jesus fala em Marcos 16, 17, dos versículos 17 ao 20, né? Os sinais que vão seguir aos que crerem. Também tem por objetivo o crescimento, tanto em quantidade como em qualidade, da igreja. Atos, capítulo 9, versículo 31 e Romanos 15, 19 são as referências. E o aperfeiçoamento dos santos, né? Conforme está lá em Efésios, capítulo 4, versículos 11 e 12, né? Visando o aperfeiçoamento dos santos, esses dons. E o uso desses dons, eles devem ser regulado, né? E equilibrado pela palavra de Deus, que deve ser entendida, interpretada e aplicada da forma correta, para evitar justamente os extremos, né? O fanatismo, né? Que vem aí com a desordem e uma indecência nos cultos, que Paulo combateu lá em 1 Coríntios, capítulo 14, versículos 26 ao 40. Também o formalismo, né? Que vai restringir a liberdade das manifestações pentecostais, que Paulo, escrevendo em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5 e o versículo 19, ele diz: não extingais o Espírito, não apagueis o Espírito, ou não impeçam, né, a manifestação do Espírito. Então, fazendo isso, né, esses extremos serão evitados, né, cumprindo ali, exercitando os dons de acordo com a palavra de Deus. E essa prática dos dons espirituais, como a gente viu, que elas devem ser exercidas, devem ser manifestadas, mas devem ser exercidos com responsabilidade, né, para que não haja justamente aí os escândalos, o engano e a falsificação. Então a gente deve fazer o quê? A gente deve primeiro conhecer os dons, como Paulo fala lá em 1 Coríntios, no capítulo 12 e o versículo 1. Devemos buscar os dons, capítulo 12 de 1 Coríntios, versículo 31. Zelar pelos dons, no capítulo 14 de 1 Coríntios e o versículo 1. Ser abundante nos dons, lá no versículo 12 do capítulo 14 de 1 Coríntios. Ter autodisciplina nesses dons, porque o espírito do profeta está sujeito ao profeta. Vocês vão conferindo aí essas referências, certo? E ter ordem e decência no exercício dos dons, né? Na hora do culto ali tem uma ordem e decência no exercício dos dons. 1 Coríntios, capítulo 14 e o versículo 40. Então aqui a gente conclui a lição de hoje, né? Nós vimos que o movimento pentecostal ele tem uma fundamentação bíblica, né? Só que aí vem esses movimentos, né, que fazem acontecer um esfriamento na identidade pentecostal, e esse enfraquecimento, né, ele vem através desses desvios teológicos e que negam a manifestação dos dons espirituais. E nós temos que entender, né, aqui nós vimos aqui na palavra de hoje, que a manifestação, o batismo no Espírito Santo é uma doutrina bíblica,
é uma doutrina da palavra de Deus, que nós devemos buscar, porque é uma promessa para todos aqueles que o Senhor chamou, e a evidência do falar em línguas é algo que nós percebemos também na Escritura e não podemos abrir mão dessa doutrina, a evidência, né, inicial do falar em línguas no batismo com o Espírito Santo. Na próxima lição estaremos estudando a respeito da sutileza do movimento dos desigrejados, né, que nós possamos buscar então o batismo no Espírito Santo e pedir a Deus, buscar com zelo, né, os dons espirituais, ser abundantes de dons espirituais e que possamos exercê-los na igreja do Senhor para que nós sejamos edificados e a igreja do Senhor também o seja. Então, acredito que se você ficou até aqui conosco, gostou desse vídeo, deixe aí o seu joinha, aproveite e se inscreva no canal, né? Ative o sininho para estar recebendo as nossas notificações semanais. Então, que Deus abençoe a todos vocês. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, com seus familiares, para que eles também sejam edificados com essa palavra. E não se esqueça, neste domingo, participe da Escola Bíblica Dominical. Que Deus abençoe em nome de Jesus.